está acompanhando a programação da TRT-FM. Eu sou Karine Arruda e começa agora mais uma edição do TRT Entrevista. Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, mostram que cerca de 15% da população global vive com algum tipo de deficiência. Isso equivale a mais de 1 bilhão de pessoas. Esses números mostram a importância de se tornar o mundo um local mais inclusivo e mais acessível. Para falar sobre esse assunto, o convidado de hoje do TRT Entrevista é Leonardo Arruda, presidente da APAE Cuiabá. Leonardo, seja muito bem-vindo ao TRT Entrevista. Obrigado, Karine. Prazer em vir aqui discutir esse tema. Vocês estão aqui com uma semana, né, da pessoa com deficiência, então a gente está aqui para somar, para fazer um trabalho, para fazer as pessoas pensarem na inclusão de uma forma mais efetiva, de uma forma mais inclusiva, para que a discussão não fique só em discussão, vire em ação também, né? Tá certo, Leonardo. E para a gente começar, a primeira questão é, nós sabemos que muitos são os desafios das pessoas com deficiência. Isso no dia a dia, obviamente. Mas como que a falta de acessibilidade, ela impacta nesse sentido? Ela impacta na vida do indivíduo, né? Então, não só do indivíduo, como da família. Hoje, eu estou presidente da APAE Cuiabá, mas eu já venho do movimento há 12 anos. Então, sempre participei dessas ações, sempre busquei, mas nunca fui linha de frente. Hoje a gente está linha de frente, porque a gente assumiu a APAE. Então, a gente tem aí 3 anos para a gente fazer um trabalho diferente do que está posto até hoje. Então, ela não impacta não somente ao assistido em si, não para a deficiência daquele assistido, mas da família. Hoje a gente tem pelo menos a APAE Cuiabá, que a gente mexe com intelectual e múltipla, a gente recebe a família machucada, a gente recebe a família, às vezes até desestruturada, porque você tem o sonho de ser mãe e aí chega um momento... você descobre que ela tem uma deficiência até muitas vezes antes de nascer e às vezes não sei o problema que dá, mas às vezes também já depois de nascer, não sei por que acontece isso, porque hoje a tecnologia já está em outro nível, né? Hoje você consegue descobrir até antes de nascer, evolui, né? Mas a gente não sabe por quê. E aí a família vem com esse machucado, porque ela sente, aí ela fala, ixi, como vai ser minha vida, como vai viver, vai ficar dependendo de mim, vai ficar, isso, aquilo outro. Aí que entra as instituições. Mas aí que entra o conhecimento, aí que precisa desses momentos, precisa dessa semana, por exemplo, a gente falar, a gente trazer as instituições para eles saberem até às vezes onde ir. Né? A APAE Cuiabá hoje a gente trabalha com a estimulação precoce. O que seria a estimulação precoce? Desde o início, nasceu, ela já vai para lá, já faz todo o diagnóstico e aí a gente traz a família. Então, esse mundo, ela não é só da pessoa com deficiência. Então, a pessoa que nasce com alguma deficiência visual, deficiência de locomoção, então é aí que você abre o leque. Aí que você começa a entender que não já era para a pessoa, por exemplo, mesmo que a pessoa nasceu, já ter esse conhecimento, já ter essa ideia, já ter isso já enraizado e falar assim, meu filho nasceu isso, mas eu já tenho conhecimento disso, participo, eu luto, entendeu? Então tem toda essa discussão. E outro ponto também, Leonardo, que você até inclusive comentou nessa primeira pergunta, é que nós temos também que sensibilizar não só o assistido, não só a pessoa com deficiência. A gente também tem que falar sobre isso com as outras pessoas para trazer de modo o assunto à tona, para poder trazer conhecimento. Qual que é a importância de sensibilizar as comunidades sobre a acessibilidade e inclusão? Então, e esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo e a gente busca até nos companheiros, para eles também fazer esse trabalho, que é o quê? Que as pessoas sentirem.
Então, a Pai Cuiabá hoje, a gente está com uma política de quê? De levar as pessoas. Em vez de a gente ir visitar, a gente ir atrás de um lugar, é interessante, a gente tem que levar os nossos assistidos para um evento, a gente para mostrar que eles são capazes, para mostrar o trabalho que está sendo feito, tem. Mas o convite para a sociedade, para a comunidade, por exemplo, a Pai Cuiabá hoje já está localizada ali na Major Gama, que seria o Dom Aquino ali, né? Então, muitas ações a gente vai buscar para trazer a comunidade para dentro. Para quê? Para ela entender, ver e sentir. Uma coisa é eu falar da Pai, outra coisa é você sentir, não é ver. Você chega lá, você vai ver aquilo aqui no momento, às vezes você não vai entender, às vezes não, mas na hora que você chega, você sente. Primeira recepção que eles dão é o abraço. Aí depois do abraço vem a conversa, aí você já vai sentindo, já vai vendo, depois você vai se sentir pertencente. Aí você já quer ajudar, aí você já quer isso. Recentemente a gente teve um exemplo muito grande que a gente levou o nosso assistido para uma empresa. Olha só, a gente levou os assistidos para fazer uma cantata de Natal. E aí essa empresa sensibilizou, viu como que eles trabalham, como que é o trabalho, que eles são capazes. E ela falou assim, cara, a gente ajuda pouco, a gente vai ajudar a instituição. No próximo ano ela entrou lá e fez uma reforma lá, um valor considerável, muito grande, porque eles sentiram, eles não viram. Passar lá e ver, eles viram, mas agora eles sentiram. A importância está no convívio também, no convívio da comunidade junto. Muito perto. Isso, tanto na sua redondeza, em volta, tanto em âmbito até regional, deles sentirem isso. Então, a deficiência ela só vai ser normal quando sentirem a deficiência da pessoa. Você tem que sentir que aquele cadeirante tem essa dificuldade dele, não é ver que ele está com dificuldade, é ter isso enraizado nas pessoas mesmo. Se a gente conseguir fazer esse trabalho, a gente não vai mudar. Maravilha, Leonardo. O bate-papo de hoje é com o presidente da APAI Cuiabá, Leonardo Arruda. Estamos falando sobre acessibilidade e inclusão. Leonardo, para continuar o nosso bate-papo, quais são os benefícios de um mundo mais inclusivo, não apenas para o assistido, para a pessoa com deficiência, mas também para toda a sociedade? Olha, o benefício é geral, é tudo, é um todo. É saber que você está ajudando, é saber que você ali está fazendo com que uma vida ela progrida, é você estar não só ajudando, não só participando, mas como envolvendo uma família. A gente tem muita família carente que necessita e não tem condições, aí depende do poder público, depende de doação, depende disso, depende daquilo, que poderia ser caminhos. Tipo assim, eu tô com dificuldade, preciso fazer uma cirurgia. O Down em si, quando ele nasce, ele tem algumas patologias que ele precisa fazer cirurgia, fazer algumas para ele até evoluir, né? Então, por que isso não ser já de praxe, já para ser? Não é uma luta, não é uma fila que você tem que entrar, não é uma forma de, como fala, uma forma mais trabalhosa de se buscar. Ela poderia ser fácil, poderia já ser encaminhado, poderia ter toda a direção, mas depois que você tem e entra no mundo da deficiência, vamos falar assim, que você entende, que você vê as dificuldades que a gente tem. Enquanto você está por fora, fala assim, não, mas eles têm o direito de entrar na porta. Mas não sabe que a porta está difícil de entrar, a porta abre para dentro, não abre para fora. Então tem todo esse que nem TRT trabalha muito e hoje já está enraizado de você fazer questão de incêndio. Você já conceber uma construção com toda a forma de... Antes não era, antes era só escada, se você quiser subir tá aí, era a porta que só abre para um lado, que na hora de sair você vai, pega fogo, você morre. Então hoje já está enraizado que todas as construções tem que ter é assim que ela tem que ser construída. Mas na parte de acessibilidade, não só cadeirantes, não só... Mas no geral, ela ainda é muito deficiente, precisa melhorar muito e precisava ser mais efetiva em toda a deficiência. Ela ser uma eficiência geral. Leonardo, e chegando ao fim, para a gente poder finalizar, sabemos que no ramo profissional, no mercado de trabalho, também existem muitas dificuldades, preconceito e até a questão da aceitação.
Como que as empresas elas podem criar ambientes mais inclusivos para as pessoas com deficiência em si? Então, esse é um tema que eu gosto muito. A PAI Cuiabá está trabalhando muito isso. Hoje a gente tem 9 assistidos no mercado de trabalho, que a gente pega a nossa assistente social, a Jussara, que ela faz um trabalho espetacular. Ela separa os assistidos que têm condições de se evoluir no trabalho. Então ela já faz um trabalho ali dentro de treinamento, de percepção, de tudo, preparando o mercado de trabalho. Então aí a gente já vai realocando esse pessoal no mercado de trabalho e em consonância a família também com apoio. Então a gente vai, a gente tem desses 9, ainda tem alguns na fila. A PAI hoje começou um trabalho meio diferente, que a gente emprega, mas a gente faz empregar, mas não emprega. Então agora a gente já está com uma determinação lá nossa da gestão de primeiramente empregar esse pessoal com a gente, fazer todo o trabalho ali dentro da PAI, aí depois ela ir para o mercado de trabalho. Então a gente vai dar oportunidade para esse seu primeiro emprego ser ali, aí depois fazer um trabalho. E lá fora a gente só tem que mudar o conceito de obrigatoriedade. As empresas e o poder público ela tem que empregar sem poder público, sem ser lei obrigando. Sem você ter que ter toda uma dificuldade para fazer essa empregabilidade. Então ela já tinha que vir com conceito, ela já tinha que vir com uma ideia, já ter concebido que aonde que cabe o assistido, aonde que a gente consegue, nessa função aqui pode ser um cadeirante, essa função aqui pode ser uma pessoa intelectual, essa pessoa pode ser um cego. Então, até recentemente, em algumas partes do poder público, ela começou a empregar DAO, mas assim, ela começou a empregar, aí até uma crítica que eu faço, que ela começou a empregar o DAO, mas ela não envolveu o ente, que seria o ente, seriam as instituições. Ela está empregando por si e enfraquecendo a instituição, porque ela não ouviu as instituições que tem todo um aparato que vem trabalhando com essa luta para ver como que seria a forma de fazer essa contratação, quem são essas pessoas que vão para lá, como que dá para fazer de uma forma melhor para eles, não para midiática e nada, mas para eles. O melhor, então, no caso, seria que a iniciativa fosse proposta pelos próprios meios empregatícios, né? Sim. Seria o melhor para... E aí a APA e outras organizações virem fazendo todo o aparato. Isso, fazer toda essa luta que a gente já tem experiência, mas falta deles ouvir. Então, enquanto a gente não enraizar e a gente não fazer esse trabalho em conjunto, a deficiência, a semana, a luta, a fala não vai adiantar em nada. E nisso eu quero até agradecer que faz um trabalho bacana também com a gente lá, de fiscalização, de ajuda, de auxílio, de falar, que é o TRT. O TRT até recentemente foi lá, a gente recebeu o pessoal lá. Então eles, além de aconselhar, eles ainda pra gente não fazer errado, né? Porque a instituição não é fácil de fazer, não é fácil de manter, e a gente faz esse trabalho bacana. Perfeito. Para você que está acompanhando a edição do TRT Entrevista de hoje, o nosso convidado é o presidente da APAI, Leonardo Arruda. Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, estamos à disposição e já convido a todos. Não é só não é só você, não é só o presidente, é todo mundo para, se puder, dar uma visitinha, vá lá até a PAI, vamos sentir, vamos lá. A gente tem os nossos assistidos lá que precisa também de carinho. Vocês vão receber muito quando for, mas eles precisam também. E se puder, compareça. Opa, convite firmado e aceito. Para você que perdeu a edição do TRT Entrevista, chegou no finalzinho, não se preocupe, que acontecem reprises durante a programação. Você pode acompanhar também a edição de hoje no nosso YouTube, @TRTFM 104.3, ou no nosso Spotify, pesquisando por TRT de Mato Grosso.